Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição da programação da HIT com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 22 de agosto. Vamos começar com uma notícia que deverá ser excelente para quem paga a conta de luz. Hoje está tudo normal, com bandeira verde e sem cobrança extra. Mas se a produção de energia passar por algum problema, existe a possibilidade da volta das bandeiras, que começam na amarela e terminam na vermelha. Pois nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública para discutir a redução de quase 37% nas tarifas, que vai até o dia 6 de outubro. Depois, os técnicos da ANEEL vão definir os valores. E falando em conta, olha só o novo balanço do programa Desenrola do governo federal. Em um mês, já foram renegociados 9 bilhões e meio de reais em dívidas de pessoas físicas com débitos negativados até 31 de dezembro de 2022 e renda de até 20 mil reais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, isso representa 1 milhão e meio de contratos e cerca de 1 milhão e 100 mil clientes beneficiados até agora. Na Coreia do Norte, um voo da Air Koryo saiu da capital Pyongyang e pousou em Pequim, na China, nesta terça-feira. A novidade é que isso não acontecia desde o início dos lockdowns da pandemia de Covid em 2020, sinalizando que o país está reabrindo suas fronteiras para algumas viagens de passageiros. Sem deixar claro quem estava a bordo, o voo JS-151 chegou às 9h17, pouco antes do horário previsto. Empresas de turismo ocidentais que operavam no país norte-coreano disseram que parecia ser um voo especial que levaria de volta cidadãos que ficaram presos na China durante anos de fechamento de fronteiras. O voo acontece em meio a uma lenta reabertura de um dos países mais isolados política e economicamente do mundo. No ano passado, o tráfego de trens de carga e navios aumentou lentamente, mas a Coreia do Norte apenas começou a permitir algumas viagens internacionais de passageiros. Pela primeira vez desde antes da pandemia, as delegações dos governos chinês e russo voaram para Pyongyang no mês passado e, na semana passada, ônibus transportando atletas norte-coreanos para um torneio de taekwondo no Cazaquistão cruzaram a fronteira com a China. Uma agência de notícias sul-coreana mostrou fotos de pessoas fazendo check-in para o voo de volta de Pequim para Pyongyang, com grandes pilhas de caixas embrulhadas e bagagens. A companhia aérea também programou voos para a cidade russa de Vladivostok na sexta-feira, o que seriam seus primeiros voos para o país desde a pandemia. E a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos aprovou a vacina da Pfizer para recém-nascidos contra vírus respiratórios. Segundo a própria Pfizer, a vacinação materna poderia evitar até 16 mil hospitalizações pelo vírus a cada ano, se a vacina fosse aplicada universalmente. Em um teste com mais de 7 mil grávidas e seus bebês, a vacina, chamada Abrysvo, cortou o risco de que os bebês precisassem consultar o médico ou serem internados no hospital. O VSR é uma doença comum e a principal causa de hospitalização de bebês e idosos a cada ano. Normalmente atinge mais duramente durante os meses de inverno e a última temporada foi mais longa do que o normal, sobrecarregando os hospitais infantis. Esta aprovação oferece uma opção para os profissionais de saúde e gestantes protegerem bebês dessa doença potencialmente fatal. Nos primeiros 3 meses após o nascimento, a vacina foi 82% eficaz na prevenção de doenças graves, por VSR, e 57% eficiente em evitar que os bebês precisassem consultar o médico devido a uma infecção. Em 6 meses após o nascimento, a vacina era 69% eficaz na prevenção de doenças graves pelo vírus e 51% eficaz na prevenção de consultas médicas. A Pfizer também está estudando a vacina em crianças de alto risco, de 2 a 18 anos, e adultos de 18 a 60 anos, que correm maior risco de contrair VSR. Já aqui no Brasil, de janeiro até 8 de julho, o número de casos de Zika vírus subiu 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. A região sudeste teve o maior aumento de casos, com alta de 11,7%. O Ministério da Saúde informou que os dados são preliminares e sujeitos a alterações e que a vigilância das arboviroses é de notificação compulsória, ou seja,
todo caso suspeito ou confirmado deve ser obrigatoriamente notificado aos serviços de saúde. Os sintomas mais comuns da Zika são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. A principal forma de prevenir a doença é eliminar os criadouros do mosquito, evitando acúmulo de água parada em vasilhas, vasos de plantas e pneus velhos. Além de ser recomendado também, em áreas propícias a ter o mosquito, instalar telas em janelas e portas, usar roupas compridas ou aplicar repelente nas áreas do corpo expostas. E olha só, a Organização Internacional do Trabalho disse em um relatório que a inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. E ainda afirmou que é mais provável que a maioria dos empregos e indústrias seja complementada mais do que substituída pela IA generativa. A inteligência artificial tem mais chances de criar do que destruir empregos. É o que afirma um estudo publicado pela Organização Internacional do Trabalho nesta segunda-feira. O documento examina o efeito em potencial das plataformas de inteligência artificial e sugere que a maioria dos empregos e indústrias está apenas parcialmente exposta à automação. Segundo a agência da ONU, é mais provável que a maioria dos empregos e indústrias seja complementada mais do que substituída pela inteligência artificial generativa. O estudo destaca que os efeitos desta nova tecnologia variam consideravelmente segundo as profissões e as áreas. O trabalho administrativo em escritórios seria a categoria mais exposta, com quase 1/4 das tarefas consideradas muito suscetíveis de serem afetadas e mais da metade com um nível médio de exposição. Ao contrário, em categorias de cargos de direção e técnicos, apenas uma pequena parte dos trabalhos será afetada pela inteligência artificial. Outro ponto levantado é que as mulheres seriam mais propensas a serem afetadas do que os homens, mais que o dobro no caso dos países de rendas média e alta, devido à subrepresentação delas no trabalho administrativo. Um informe ressalta que as repercussões socioeconômicas da inteligência artificial generativa vão depender em grande medida de como se gerencia sua difusão. A arrecadação de impostos no Brasil superou 200 bilhões de reais em julho. O resultado é o segundo maior da série histórica, iniciada em 1995. Depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil totalizou 201 bilhões e 800 milhões em julho. Trata-se do segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série. E descontada a inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o resultado corresponde a uma queda real de 4,2% no acumulado de janeiro a julho de 2023. A arrecadação soma 1 trilhão e 344 bilhões. O desempenho representa uma perda real abaixo da inflação de 0,39%. E agora, o Minuto da Economia desta terça-feira. A burocracia é um bicho de 7, 8 ou 9 cabeças. Depende de quem enfrenta. A adesão das empresas nacionais ao programa do governo que permite zerar o imposto de importação nas compras de até $50 começou no dia 1º deste mês. Foi anunciado com pompa e circunstância, mas vários pedidos continuam em análise, enquanto as grandes varejistas acumulam dificuldades para erguer os negócios. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou hoje que nos 7 primeiros meses do ano, o país recebeu uma enxurrada de 3 bilhões e 300 milhões de itens importados no valor de até $50. 40% saíram da China. É por isso que as reclamações continuam, mas se alguém pedir uma resposta dos administradores, como é comum, dirão que estão agilizando o processo. Esquecem apenas que várias lojas já foram fechadas neste processo de competição desigual. Mas é assim mesmo, é preciso ter calma, muita calma nesta hora. Deixem as lojas fecharem. E para a gente encerrar, a primeira girafa sem manchas do mundo nasceu em um zoológico no Tennessee, nos Estados Unidos, dia 31 de julho. Segundo o Bright Zoo, o pequeno bebê, uma fêmea, já tem 1,80 m. Ainda não se sabe se há algo que explique a ausência das manchas, mas especialistas dessa espécie acreditam que ela seja a única girafa reticulada de cor única que vive em qualquer lugar do planeta.
Pelo Facebook, o zoológico anunciou um concurso para escolher o nome da nova celebridade rara, entre elas 4 opções. Kipeki, que significa a única, Firali, incomum ou extraordinária, Shakiri, a mais bonita, ou Jamela, de grande beleza. E dá para votar, viu? Lá no seu Facebook, vai lá e procure pelo nome Bright Zoo, tudo junto, como aparece aí na sua tela, BRIGHTSZOO. Aí é só procurar a foto da girafinha e escrever o nome que você gostou mais. Acho que eu gostei da Firali, incomum ou extraordinária. E eu fico por aqui, mais notícias com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. Eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto às 10 da noite no Jornal das 22h. Obrigada pela companhia. Tchau.